Olá, oitavo ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula de História, aula número 2, sobre a Revolução Industrial, tá? Prestem bastante atenção na nomenclatura, bastante atenção nas fases da Revolução Industrial que nós vamos ver, tá? A importância, a mudança social, a mudança política e econômica também. Então, vamos lá. A Revolução Industrial constituiu uma série de revoluções tecnológicas que provocou um profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social. Essas mudanças foram iniciadas na Inglaterra em meados do século XVIII e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Então, a gente tem o início dele na Inglaterra, no século XVIII, por volta lá do ano 1750, tá? Mas vai expandir para o mundo todo a partir do século XIX, principalmente com as inovações na área de transporte. Na área de transporte, no sentido assim, as máquinas a vapor, né, as locomotivas. Então, isso vai ser muito importante. Tanto que uma das primeiras locomotivas que chegam aqui no Brasil é por volta de 1850, já no século XIX. Então, a Revolução Industrial vai trazer mudanças drásticas na vida das pessoas, principalmente na Inglaterra, inicialmente, na Europa. Tá? O surgimento da maquinofatura. Com a Revolução Industrial, a máquina superou o trabalho humano, gerando uma nova relação entre capital e trabalho, colocando de um lado os operários e de outro os burgueses. Então, nós temos aí burgueses e os operários. Burgueses que vão ser os patrões. E aí a gente já tem um contexto de burguesia diferente do contexto que nós tínhamos antes, na Idade Média. Né? A gente tem aí, diferente também do contexto do século XV, do século XVI, que eles ainda estavam conquistando espaço diante da realeza, diante da monarquia. Então, a gente vem com a Revolução Industrial para colocar os burgueses num patamar muito mais alto. Tá? Vai ser a elite burguesa desse período. Mas, antes de tudo isso, como era o trabalho? Tá? O trabalho começou com artesanato. A família, o artesão fazia na casa, com seus próprios instrumentos de trabalho. Depois, ele contratava um pequeno número de gente, geralmente eram familiares, e aí é uma manufatura. Então, a gente tem um artesanato inicialmente, para suprir a necessidade dele, quanto vestimenta, quanto alimentação, quanto utilidade. Né? Eu vou fabricar minhas próprias ferramentas, e eu vou fazer minhas próprias roupas, então isso é um artesanato. Tá? Meus próprios utensílios. Então, isso onde eu faço? Nas casas, nas próprias casas dos artesãos. Então, a gente tem também a manufatura. E a manufatura predominava no processo produtivo. As atividades limitavam muito a produção, além de deixar caras, de encarecê-las. Por quê? Porque para comprar o material, a matéria-prima é caro. E muitas vezes era muito precária a situação dessas pessoas. Tá? Levava-se muito tempo para produzir algum produto. Esses trabalhos eram realizados em oficinas nas casas dos próprios artesãos. Então, a gente tem uma manufatura, né, que vai gerar algo. Então, a gente percebe no texto uma necessidade de mais trabalho, uma necessidade de, ali na frase, levava-se muito tempo para produzir algum produto, eles queriam mais velocidade, porque eles queriam expandir o negócio, eles queriam vender. Então, daí vai surgir a maquinofatura. E aí a gente vai analisar essa imagem. Tá? Na imagem, consta os processos da Revolução Industrial, as fases, artesanato, manufatura e maquinofatura, em uma única imagem.
Tá? É uma representatividade muito importante que a gente observa aí, em uma única imagem. Então, a gente tem aí no canto esquerdo de vocês, ali uma pessoa, uma mulher, né, cortando um tecido, uma artesã, fabricando um artesanato, um tecido, um produto têxtil, né? E logo depois eu tenho a ajuda de outras pessoas, muitas vezes familiares ou alguém contratado, amigo, próximo, filho de alguém, para trabalhar comigo. Eu tenho a manufatura. E a maquinofatura? O que eu tenho ali? O que eu percebo? O que muda? Eu tenho o patrão, né? Eu tenho o patrão e o empregado, tá? Então, eu já tenho uma diferença. E eu tenho empregados trabalhando, poucos. A gente percebe que tem um apenas agachado ali. Mas o que a imagem quer remeter para a gente? Qual a crítica ali? A maquinofatura. Não aparece nenhum trabalhador, nenhum operário, porque lá na indústria a máquina está fazendo todo o trabalho, tá? Enquanto isso, uma mulher de um operário ou trabalhadora, o único trabalho que ela tem é servir ao patrão, tá? Então a função dos trabalhadores diminui. Isso vai gerar muitas confusões, muitas revoltas, muitos protestos, tá? Porque os trabalhadores vão fazer o quê? O processo de industrialização em inglês. A Inglaterra, desde o início do século XVI, passou por uma série de transformações. Na zona rural, os camponeses foram expulsos de suas terras comunais, ou seja, as terras comuns para todos, onde eles trabalhavam, onde eles faziam as plantações, onde eles tiravam os alimentos, e isso tudo foi tirado deles pelos latifundiários. E esses latifundiários transformaram as terras em áreas privadas, chamadas de cercamentos, tirando daquele povo que morava ali. Ali transformadas em pastos para a criação de ovelhas. Ovelhas produz lã, e lã é matéria-prima para a indústria têxtil, uma das indústrias mais fortes que tinha no início da industrialização. Então, e esse povo vai para onde? Se eles foram expulsos da terra, eles vão buscar o trabalho, né, nas cidades. Esse processo levou ao crescimento das cidades, um aumento da desigualdade social nos grandes centros urbanos ingleses. Isso é muito importante. Então, a marginalidade vai crescer, tá? A situação da população vai aumentar, vai assim, vamos dizer assim, vai cair bastante num nível alarmante. Tá? As pessoas na Inglaterra vão passar a morar nos esgotos. Tá? Não como os nossos esgotos, mas como o esgoto lá das tartarugas ninjas, do mestre Splinter. A Inglaterra sai na frente dos outros países, pois construiu as primeiras máquinas a vapor durante o século XVIII. Tá? Protestos trabalhistas. E aí, com o advento das máquinas, a máquina cada vez mais substituindo o trabalho do homem, aí a produção de mercadorias aumenta bastante. E o lucro vai todo para os donos de fábrica, para os burgueses, tá? Que crescem cada vez mais. Por isso, os empresários ingleses perceberam que quanto mais eles investiam em ciência e tecnologia, mais lucros teriam. As contradições cresceram no mesmo ritmo. E o povo? Muitos operários passaram a não ter emprego. Em 1811, surgiu um movimento contra as máquinas, chamado ludismo. Esse é o nome, deriva de Ned Ludd, um dos líderes do movimento. Eles invadiram as fábricas e quebraram algumas máquinas, tá? A Associação dos Operários exigia. Então, vão surgir associações, vão reunir, e eles querem trabalhar e eles exigem também regras,
né, exigem leis, tá? A limitação de 8 horas de trabalho, sendo que eles trabalhavam quase 16, 17 horas por dia. A regulamentação do trabalho feminino, que a mulher ele trabalha apenas para ajudar um homem, e também o valor que ela ganha era muito pouco. O mesmo acontecia com o trabalho infantil, que eles queriam a extinção, a folga semanal, que não tinha, e o salário mínimo, tá? Que eles queriam também. Então, isso aí eles vão conquistar aos poucos nas leis trabalhistas que vão surgir ao longo dos anos. Consequências da revolução. O inchaço populacional, a gente percebe que o povo sai da zona rural em busca de melhorias de vida na cidade, e até hoje isso acontece, né, no Brasil, e é muito evidente isso. Trabalhadores perdem a posse das ferramentas, ou seja, a máquina vai fazer o trabalho ou as ferramentas já são do patrão. O meio ambiente foi degradado, né, com o uso das máquinas, a fumaça, tirar, é, vamos dizer assim, o carvão, né, desmatar para poder fazer o carvão, para ser combustível para determinada máquina a vapor. Desenvolvimento dos meios de transporte e telecomunicações, né? O mundo diminuiu, as comunicações se tornaram mais rápidas, os transportes já levavam e traziam mensagens e pessoas. Surgiu o proletariado, ou seja, aquele grupo de pessoas que dependem do trabalho, que têm salários, concentração de renda nas mãos dos grandes burgueses, mão de obra infantil. O trabalho infantil ainda servia para complementar a renda da família, e entre outros pontos. Então, a Revolução Industrial vai mudar o cenário mundial. Tá? De início, a Revolução Industrial foi isso. E eu tenho aí a questão 3. Lembra das 5 questões? Né? Uma na aula ao vivo, uma na aula da semana passada e uma agora. Questão 3. Elabore um quadro com as fases de desenvolvimento da Revolução Industrial. É muito importante, anotem as questões para quando terminar as 5, vocês responderem para poder entregar numa data marcada, tá bom? Então, essa foi a nossa aula sobre Revolução Francesa. Na próxima aula, a gente continua ainda falando da Revolução, os pensamentos, as ideologias que surgiram no período. E é isso. Até a próxima. Tchau.